Olá, seja bem-vindo ao canal Física Fácil. A aula de hoje será sobre densidade, propriedade específica da matéria. Antes de nós começarmos a nossa aula, queria convidar você a seguir o nosso canal no Twitter. A página está na descrição do vídeo. Agora, voltando às nossas aulas, vem algumas perguntas. Por que um balão ele consegue levantar voo? Levantando pessoas, peso da estrutura do balão sem ter motor. E outra, o que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Na verdade, os dois têm o mesmo peso. O que acontece é que o volume de algodão é muito maior do que o volume de chumbo, para que ambos possam ter 1 kg. E não vamos esquecer que 1 kg não é o peso de ambos. 1 kg é a massa de ambos. Para você descobrir o peso, você usa essa relação que foi estudada lá nas leis de Newton. O peso vai ser igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A densidade vai ser definida como a concentração de matéria num determinado volume. Quanto mais concentrada a matéria, maior será a sua densidade. E para você calcular o valor da densidade, você tem que fazer a relação que vai existir entre a massa e o volume de um material. E não esquecer que essa densidade também depende da pressão e temperatura. Densidade vai ser igual à razão entre massa e volume. E densidade vai ser representado por D, massa por M e volume por V. Por que alguns objetos, quando são colocados na água, flutuam e outros afundam? O que é, professor? O que faz com que os objetos flutuem e outros afundem? É a densidade. A densidade desses materiais. E por isso vamos verificar aqui uma tabela, onde apresenta a densidade de alguns materiais somente para que a gente possa dar essa explicação. Foi tomada como padrão a densidade da água, que equivale a 1 grama por centímetro cúbico. E a partir daí nós temos a densidade do álcool etílico até o ouro. O peso para a mesma quantidade de ouro e água, de ouro é muito maior do que da água. Para ficar bem ilustrado, se você tiver um recipiente onde o volume é 1 litro, 2 recipientes, um você enche com água e o outro você enche com ouro. Se você levar esse com água e colocar na balança, vai dar 1 kg. Se você levar o de ouro, vai dar 19,3 kg. Ou seja, muito mais pesado. Que toda substância, todo material que tiver densidade maior que a água, quando colocar na água, vai afundar. Todo material que tiver densidade menor que a água, quando colocar sobre a água, vai flutuar. Agora entendi. Por isso aquele objeto flutuava e as moedas afundavam, porque a densidade do material que era feito as moedas era maior que a água. E daquele objeto que estava acima era menor que a água. Muito bem, pequeno gafanhoto. Está estudando, isso é muito bom. Então vamos continuar. Esse instrumento aí é que é utilizado para medir a densidade, conhecido como decímetro. Agora vamos verificar a água. Como nós falamos, a água é a unidade padrão e para saber se um objeto afunda na água, você verifica a densidade. Se a densidade desse objeto, dessa substância for maior que 1 grama por centímetro cúbico, vai afundar. Se for menor, vai flutuar. Agora é importante que você saiba que tem líquidos que têm densidade menores que a água e maiores que a água. Para que afunde nesse líquido, o mesmo procedimento. Maior que a densidade do líquido afunda, menor flutua. Lembra que eu falei para vocês que a densidade dependia da temperatura? Sabemos que a água é uma substância que pode se apresentar nos 3 estados: líquido, sólido e gasoso. Quando ele se transforma no estado sólido, diminui a temperatura. Quando diminui a temperatura, a estrutura molecular vai modificando. Elas vão ficando tridimensional, criando-se uma rede cristalina. E dessa maneira nós vamos ter espaços entre as moléculas. E esse espaço vai fazer com que a densidade da água no estado sólido diminua para 0,92 gramas por centímetro cúbico, que é a densidade do gelo. Então dessa maneira, quando você coloca gelo na água, ele vai flutuar. Mas não totalmente, uma parte vai ficar imersa. Ok. Mas nós podemos verificar aqui, vocês já comprovaram que quando você coloca gelo em bebida alcoólica, afunda. Verdade, professor? E por que isso acontece? Simples, por causa que o álcool ele tem uma densidade de 0,79 gramas por centímetro cúbico. E a densidade do gelo, 0,92, maior. E como é maior, vai afundar pela nossa explicação. Se jogar uma pessoa dentro d'água, ela vai afundar se ela não souber nadar.
apesar da estrutura do ser humano ser composta por 70% de água, mas 30% é composto por outras estruturas que têm uma densidade maior que a água, como os ossos, por exemplo. Então, por isso que vai afundar. Mas veja essa imagem aqui. Aqui nós temos uma pessoa lendo o livro em cima da água e não está fazendo nenhum movimento para poder permanecer em cima. A primeira hipótese que nós temos é pensar que aí é baixo e ela está sentada. Mas não é isso, pessoal. Esse local aí é chamado de Mar Morto. Esse nome é porque quase nada sobrevive nele, devido à alta quantidade de sal que existe nesse mar. Uma quantidade muito grande, e essa quantidade vai modificar a densidade da água. E isso faz com que muitos professores em feiras de ciência façam a seguinte experiência. Coloca-se um ovo dentro de uma água pura e esse ovo afunda. E agora diz para as pessoas, vocês querem ver como ele vai flutuar sem tocar nele? E as pessoas pensam, como? É só adicionar sal. Quando adiciona sal, modifica a densidade da água. Fica com uma densidade maior que o do ovo e o ovo simplesmente vai flutuando. E essa questão de densidade, ela é importante até na separação de líquidos. Quando nós vimos essa imagem no início, a densidade entre líquidos aqui são diferentes, por isso que estão separados. E devido à densidade, nós podemos verificar esse fenômeno muito bonito que existe entre os rios. De rios não se misturarem um com o outro, como acontece em frente a Manaus, com o Rio São Limões e Rio Negro, e em frente a Santarém, uma cidade do estado do Pará, entre o rio Amazonas e o rio Tapajós. Não se misturam. E um dos fatores que fazem com que eles não se misturem é exatamente a densidade. Agora voltando ao balão. Por que o balão consegue subir? Sabe por quê? Porque o ar que está dentro do balão é aquecido, e como é aquecido, a temperatura aumenta. Temperatura aumentando, aumenta o volume. E como sabemos que o volume é inversamente proporcional à densidade, se aumenta o volume, diminui a densidade. Diminui a densidade, uma densidade menor, então quer dizer que o ar normal vai ter uma densidade maior, então ele vai ter que subir para ficar acima desse ar, ter uma temperatura ambiente. E assim ele vai flutuar. Então, o que é menos denso vai subir, o que é mais denso vai baixar. Significa que o ar frio, como o ar frio, as moléculas ficam mais próximas uma das outras, esse ar frio vai baixar. Isso é de conhecimento para quem instala aquecedores elétricos e ar-condicionado, centrais de ar. Centrais de ar são colocadas em cima porque vão emitir ar frio e sugar o ar quente. Então o ar frio vai baixar com mais facilidade e vai climatizar o ambiente, facilitando a circulação do ar frio e também do ar quente, que vai subir com mais facilidade. E os aquecedores são colocados embaixo porque o ar quente vai subir, também facilitando a circulação desse ar quente em cima, e o ar frio vai baixar, ficando próximo ao solo e sendo sugado pelo aquecedor. Aqui nós temos a imagem de uma pessoa deitada assistindo nosso canal, como vocês, e aqui uma central de ar colocada em cima, onde vai emitir ar frio, facilitando a circulação desse ar frio no ambiente, e o ar quente que está embaixo vai subir, facilitando também a circulação do ar quente. Dessa maneira, isso vai acontecer de uma forma mais rápida, climatizando o ambiente e diminuindo o consumo de energia, que é um dos fatores para que isso acontecesse. Se fosse colocar embaixo esse central de ar, ia ter que passar muito tempo para poder climatizar o ambiente e gastar muito mais energia, porque a circulação tanto do ar frio como do ar quente não seria feita com tanta facilidade se colocando no alto. Dessa forma, podemos resolver a seguinte questão que caiu no Enem no ano de 2016, que diz o seguinte: para a instalação de um aparelho de ar-condicionado, é sugerido que ele seja colocado na parte superior da parede do cômodo, pois a maioria dos fluidos, líquidos e gases, quando aquecidos, sofre expansão, tendo sua densidade diminuída e sofrendo deslocamento ascendente, ou seja, de baixo para cima. Por sua vez, quando são resfriados, tornam-se mais densos e sofrem deslocamento descendente, como nós já vimos anteriormente. A sugestão apresentada no texto minimiza o consumo de energia. Por quê? Agora acabamos de explicar. Porque o ar frio ele desce com mais facilidade e descendo vai subir o ar quente, facilitando a circulação tanto do ar frio como do ar quente no ambiente, no cômodo.
Então, se nós formos analisar cada uma dessas alternativas, vamos verificar que a única alternativa que está de acordo com a nossa explicação e o que acontece na realidade é a letra D. Vai minimizar o consumo de energia porque facilita a circulação das correntes de ar frio e quente dentro do cômodo. Resposta certa, a letra D. E quem chegou até aqui, nos seus comentários, por favor, deixe a letra D para saber que você assistiu até o final. Obrigado pela atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e você que já está inscrito, seguir o canal na página do Twitter. Obrigado e até nossa próxima aula.